da nossa pequena preleção, nosso pequeno pensar. E nessa preleção de hoje, a gente vai usar a Bíblia e vai usar todo o Pentateuco, porque tudo que vai ser dito também está lá no Pentateuco. Primeira epístola a Timóteo. Mas antes de entrar na primeira epístola a Timóteo, antes de entrar no assunto da preleção, eu achei interessante trazer um pouco mais de saber para aquele que não tem saber. Então a pergunta é, vamos estudar a primeira epístola de Timóteo, ou parte dela, mas o que é uma epístola? Epístola, ordem, mensagem, pelo latim epistolae, carta, mensagem escrita e não assinada. É um texto escrito em forma de carta para ser correspondido a uma ou nenhuma, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem, porém, deixar o estilo formal que combina amores objetivos e apelos subjetivos com o debate de cenas abrangentes e abstratas. As epístolas reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, literário, institucional ou documental. Então, quando a gente fala nas epístolas de Paulo, a gente está falando numa espécie de carta, só que com algumas formas muito características, né? Qual o propósito da epístola, né? Sobretudo no caso de Paulo, proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo. Por isso, epístola a Timóteo, ou seja, eram cartas que Paulo enviava a Timóteo, né? Um jovem líder, não foi Paulo o fundador da igreja em Éfeso. Certamente fora um dos discípulos de João, talvez o próprio Apolo, pregador eloquente na época. O que se destaca nesta igreja é que não basta a uma igreja ser cristã, unida e cultivar vários outros valores importantes na vida do povo de Deus. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. Não basta apenas ter a herdade da eloquência, precisa ser avivada pelo poder de Deus. Ao chegar ali, Paulo estranhou ao ver uma igreja tão pequena, apenas com alguns poucos discípulos. Isso a gente vai achar em Atos 19:1, né? Capítulo 19, versículo 1. Mas espera aí, a epístola era para Timóteo, mas quem era esse moço? Quem era Timóteo? Timóteo, que significa honrado a Deus ou honrado por Deus, foi um bispo cristão do século I que morreu por volta do ano 80 depois de Cristo. O Novo Testamento indica que Timóteo esteve com Paulo de Tarso, que era seu mentor. Paulo era mentor de Timóteo durante as suas viagens missionárias. Ele é considerado como sendo destinatário das epístolas a Timóteo. Ele está listado como um dos 70 discípulos mencionado no Evangelho segundo Lucas, eu não botei, mas é Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 24. Na época em que essa epístola foi escrita, Timóteo servia como líder da igreja em Éfeso, a qual depois passou a ser o primeiro bispo de Éfeso. Então, a gente sempre pensa nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, como alguns querem chamar, como 12, né? Quando na realidade eram 3 mais chegados, 12 mais chegados, 70 mais chegados, e Haroldo já nos dá lá a menção de 500. Então são 500 discípulos aí. Qual é o resumo da primeira epístola, né? A gente vai pegar só um pedacinho, mas qual é o resumo dessa epístola? 1 Timóteo 5-6, capítulo 5 e capítulo 6, que é onde nós vamos trabalhar, Paulo dá diretrizes a Timóteo para ajudá-lo a ministrar as necessidades dos idosos, dos jovens, das viúvas, dos mais velhos e dos escravos. Ele descreve os falsos mestres. Ele adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, e instrui Timóteo sobre como os santos podem obter a vida eterna. Isso lá na Bíblia, já naquela época. E aí a gente traz para a nossa preleção
1 Timóteo, capítulo 6, a gente vai do versículo 8 ao versículo 10, sendo que o que nos interessa é o 10. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aqui nos interessa, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E aí, meus irmãos, a nossa preleção de hoje, ela vai exatamente de encontro a isso. Como a gente fica tão focado em bens materiais, em dinheiro, em imóveis, em adquirir, em ter, em possuir, e a gente esquece os bens morais, os bens espirituais. Pois, que muito já se diz, nada se leva desse mundo. E realmente pouco se leva desse mundo. A gente só vai levar o que é do espírito, né? Da carne a gente não leva absolutamente nada. Mas por que então, Aderlei, a gente dá tanto valor à carne? Primeiro, porque somos ainda bastante infantis do ponto de vista moral. Segundo, que a gente acaba se deixando levar pelos valores que o outro nos apresenta. E muitas vezes o outro diz pra gente que só vai nos respeitar se tivermos títulos, se tivermos bens, se tivermos posição social. E a gente acredita nisso, porque na nossa pequenez a gente quer essa aceitação que o outro nos oferece. Só que se eu vibro na frequência da boa moral, do bom espírito, do bom viver, do estar em paz com a minha consciência, do estar de acordo com o Evangelho de Jesus, o que me importa esse outro que me vende tanta matéria, que me apresenta tanta matéria? Que ligação eu quero com ele? Nem tanto ferro, nem tanto fogo, nem tanto barro, nem tanto tijolo. Então eu preciso desse outro para estar a caminho. Se ele entrou no meu caminho, é porque algo eu tenho a trocar com ele. Não tenho a ensinar, não só tenho a aprender, eu tenho a trocar com ele. Então eu preciso entender que se os caminhos se cruzarem, eu preciso me manter fiel aos meus valores. Em Timóteo, Paulo deixa isso muito claro, que se eu me prender aos valores materiais, bem provavelmente eu vou me perder. Bem provavelmente, se eu ceder aos valores materiais, eu vou me distanciar dos valores morais. Não é de Deus, não é de Jesus. A gente já falou numa outra oportunidade que Deus e Jesus está sempre conosco. Sempre, 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 graças a Deus. Eles estão sempre conosco. A espiritualidade amiga, ela está sempre comigo, sempre. A pergunta é, eu me abro para que eles atuem em mim e façam de mim um homem melhor? Eu disponibilizo condições para que eles trabalhem comigo? Porque não adianta eu ser um excelente motor se eu não disponibilizo a entrada de combustível. Eu não vou funcionar. Pode chegar o melhor mecânico do mundo, se eu estiver sem combustível, ele não vai me fazer funcionar. E é isso que a gente tenta trazer com esses nossos estudos, que cada vez tomam formas mais precisas e cada vez tomam formas mais distintas de muitos outros. Então eu tenho que, nesse mundo, me ver como um motor. Possibilitar que eu receba óleo para lubrificar, possibilitar que eu receba combustível para poder funcionar, possibilitar que a minha rotação seja adequada para o meu nível. E voltando para Timóteo, fica muito claro que se eu começo a só dar valor ao material, sem dar valor ao espiritual, se eu não buscar o equilíbrio entre esses dois, eu estarei perdido, sobretudo de mim mesmo. E vai ficar difícil para eu achar. Pense nisso.